Carla, para a gente fechar aqui, né, a nossa conversa, tem até 4 minutinhos, mas acho que é um tema muito relevante. Trump acabou pedindo ali para a China quadruplicar as compras de soja americana, e isso a gente sabe que pode redesenhar aí o comércio agrícola global, inclusive o Brasil, né? Se essa negociação avançar, qual seria, né, ali talvez a estratégia mais realista para o Brasil? Tentar evitar perdas, diversificar de repente destinos, buscar outros acordos bilaterais fortes, ou, né, o que você vê de fato de possibilidade de impacto, principalmente para o nosso agro diante dessa situação? Claro. Bom, a soja é um dos produtos da nossa pauta de exportação mais importantes, né? Ela está ao lado do minério e do petróleo como o produto que é mais exportado. Então, de fato, um movimento nesse sentido acabaria prejudicando as exportações de soja brasileira. Vale lembrar que existem poucos países que produzem essa commodity no mundo. Brasil e Estados Unidos estão entre os principais produtores, sendo que Brasil, acho que ainda é o principal produtor dessa commodity no mundo. Quem é o principal consumidor? É justamente a China. Por quê? Porque a China utiliza essa commodity na produção de proteína animal, basicamente da proteína suína. Não existe outro mercado consumidor no mundo capaz de absorver isso de uma forma imediata, da mesma finalidade, ou com a mesma finalidade que a China o faz hoje, né? Então, nesse caso, a inserção em outros mercados, ela seria um pouco mais difícil. É diferente do que se nós estivéssemos falando, por exemplo, de produtos manufaturados, de produtos industriais, que são consumidos de modo geral por todos os países e que teriam essa inserção facilitada em outras localidades, né? Então, entendo que se esse movimento for levado a cabo efetivamente pela China, o Brasil tende a ser prejudicado, sim, em termos de exportação e escoamento dessa produção. Qual seria, provavelmente, a medida, né, que nós poderíamos fazer para tentar modificar esse cenário? A soja pode ser utilizada para a produção de biocombustíveis também e de outros elementos. Isso provocaria uma mudança, talvez, estrutural, em termos de mudar a utilização desse produto, que levaria tempo, né? E a realocação dele também provavelmente seria dentro do mercado doméstico. Então perceba que aqui a gente estaria falando de uma mudança estrutural e não de uma modificação conjuntural de curto prazo, né? Aí, enfim, os desdobramentos disso secundários são muito difíceis de mapear mais uma vez, mas os desdobramentos primários seriam impactos negativos sobre a balança comercial, impactos negativos sobre o dólar e impactos negativos sobre o preço dessa commodity, que é muito importante dentro da nossa pauta de exportação e para a nossa própria economia. Com mudanças, inclusive, na forma que o produtor levaria a cabo, escolheria as commodities para plantar e desenvolver esse plantio ao longo do ano, né? Vale lembrar que a soja ela tem uma característica muito semelhante ao milho, então existe essa possibilidade de alternância, né? O produtor planta soja, ou ele planta milho, ou ele planta outras commodities que têm uma característica temporal semelhante. Então, no curto prazo, nós teríamos impactos mais acentuados, mas no médio prazo, por movimentos estruturais e por movimentos dos próprios agentes econômicos se reorganizando, nós teríamos os impactos suavizados, sim.